Paz do Senhor a todos, boa noite. Vamos para mais uma palavra de hoje. Abram suas Bíblias, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do 1 ao 2. Enquanto vocês abrem suas Bíblias, vocês puderem deixar o like, fazer o comentário durante essa palavra e compartilhar essa mensagem nos seus grupos de WhatsApp, com seus familiares, seus amigos, vai nos dar uma ajuda muito grande. Amém? Vamos todos começar. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo em que julgardes sereis julgados, e com a medida que medis, os medirão a vós. Pai do Senhor a todos, todo mundo bem? Viu? Nós temos gente nova aqui no canal. Essa é minha filha Ana Flávia. A mensagem de hoje, que ela está compartilhando aqui, é: não julga as pessoas. A Bíblia nos fala de um homem, o qual ele era perseguidor da igreja, e o nome dele era Saulo de Tarso. E esse homem, aos olhos humanos, parecia que não tinha saída para ele. Mas o que eu quero que você entenda, que nós nunca devemos de julgar as pessoas, mas nós devemos de confiar que Deus pode, ele muda a nossa história. E isso é para mim e para você. Saulo, ele era um perseguidor. Como tem muitas pessoas aí que perseguem os evangélicos, perseguem os cristãos, perseguem as pessoas que servem Jesus. Mas aquele homem um dia ele teve um encontro com Jesus. E tem muitas pessoas que ainda vão ter esse encontro, como um dia eu tive. E você precisa ter esse encontro. Mas vamos lá para a palavra. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 10, veja bem aqui. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que lhe respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, vai à rua, que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E ele viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui ele trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele a mão, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinha, para que recupere as vistas e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos como de umas escamas, e tornou a ver. E a seguir levantou-se e foi batizado. Depois de ter sido alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo ele pregava na sinagoga a Jesus, e afirmando que este é o Filho de Deus. Oh, glória a Deus! Viu aqui como nós precisamos de entender? Quem sabe muitos julgavam, dizendo: esse Saulo de Tarso é um perseguidor do povo de Deus, esse homem não tem jeito para ele. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Um dia eu também andava nesse caminho e talvez não dava crédito a essas palavras. E muitos podem estar se perguntando: mas quando isso pode mudar a minha vida, pastor? Simples. É você confiar e crer que Deus pode mudar a vida das pessoas. A palavra do Senhor nos diz lá em Hebreus 11 que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que ter fé. Eu tenho fé que toda a minha família vai ter o conhecimento e vão ser salvos. Porque eu creio nesse Deus vivo que me encontrou. E eu creio que Ele vai encontrar no tempo determinado. A palavra que nós lemos aqui, Ananias era um discípulo, um seguidor de Jesus, que ele intercedia por todos.
E numa visão, o Senhor Jesus disse para ele: Ananias, dispõe, levanta, vai à rua chamada direita, lá tem um homem. Olha bem como Deus conhece e quando ele determina as coisas acontecer. Ananias ali tem um diálogo com o Senhor, dizendo: mas Senhor, esse homem aí é um perseguidor do teu povo. O que Jesus disse para ele? Ananias, eu escolhi esse homem. Ei, Jesus também te escolheu, você, sua casa, sua família, para pertencer ao reino de Deus. E é isso que nós estamos estudando aqui agora, a saber, um grande e maravilhoso acontecimento que Deus propõe para mim e para você. Aqui aonde a Ana Flávia leu, em Mateus 7, o Senhor está dizendo: ei, não julga. Se você julgar uma pessoa, também você vai ser julgado. Então, calma, deixa o julgamento a Deus. Não olha para as pessoas discriminando, olha as pessoas, mas ora por elas. A palavra do Senhor diz que é para nós orar por todos nessa terra, que a vontade de Deus é que todos venham ao conhecimento e se arrependam e sejam salvos, todos, sem exceção de pessoas. Essa palavra não é para uma pessoa, são para toda a humanidade. Mas o tempo de cada um pertence ao Senhor, Ele que determina a hora. Aqui o Saulo de Tarso, que depois foi chamado de Paulo, que nós conhecemos o apóstolo Paulo, hoje um dos grandes evangelistas da Bíblia, o qual é um exemplo para mim e para todos. Esse homem, depois da conversão dele, agora, ele saía pregando e muitas pessoas falavam: mas peraí, não era ele que perseguia o povo de Deus? Pois é, talvez alguém está te levando o evangelho e você fala: mas esse aí agora é um crente, é um cristão? Meu irmão. Creia, porque Deus muda as pessoas. Deus pode e transforma a nossa história. E Ele quer fazer isso com todos nessa terra. Porque Ele é um Deus amoroso e Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento para ser salvo. Não julga ninguém pela aparência. Mas essa pessoa aqui é uma pessoa muito ruim, ele não acredita em Deus. Ei. Saulo, naquele tempo, ele era um religioso. Tem muita gente que são religiosos, mas não teve um encontro ainda com o Senhor Jesus. E nós precisamos, aqui, mais atrás, aqui, diz aqui, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, diz assim: Saulo, respirando ainda muitas ameaças contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu carta para a sinagoga de Damasco, a fim de que, se encontrasse alguns que estivessem no caminho, assim homens como as mulheres, os levasse para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao redor. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem ficaram mudos, ouvindo a voz, mas não viram ninguém. Então levantou Saulo da terra, abrindo os olhos, nada podia ver. Guiado pelas mãos, levaram-no a Damasco. E esteve ele 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. E aí, agora que o Senhor chama o seu mensageiro, chamado Ananias, que era um discípulo. Observa que Ananias aparece aqui uma vez só na palavra de Deus, e observa que tem muitos cristãos verdadeiros que buscam do Senhor Jesus aí, que talvez não aparecem, mas eles são escolhidos por Deus. Viu que coisa maravilhosa é Deus nas nossas vidas, como Ele nos ama? Por isso nós não devemos de olhar para as pessoas e falar: esse aqui não adianta, essa aqui não é. Ei, se você está passando um problema na sua vida e acha que não tem solução, ei, eu quero te apresentar agora um Deus soberano que pode mudar a sua história. Aqui no mundo tem um ditado aí que diz assim, que pau que nasce torto, até a cinza dele é torta. Ei, eu conheço um carpinteiro, o Messias da Galileia, que se chama Jesus Cristo, que ele endireita toda a tortura de uma árvore.
E nós somos as árvores que Ele quer mudar. Ele quer nos transformar em árvores frutíferas, que dá fruto, que traz alegria. E agora o perseguidor aqui passa a ser perseguido, mas ele levava a mensagem mostrando que Jesus é o Filho de Deus. E hoje essa mensagem chega até você, a sua casa, para te dizer que tudo aquilo que Deus tem planejado, Ele vai fazer. E o plano dele é trazer o conhecimento para que todos sejam salvos. Oh, Deus soberano, lindo e maravilhoso. Olha que coisa mais linda. Viu aqui? Ananias diz, mas Senhor, esse homem, talvez nós falamos muitas vezes, oh meu Deus, como essas pessoas são tão difíceis. Calma, ora, confia, deixa o Senhor Jesus agir na vida de todos, porque a vontade dele é que eles venham ao conhecimento. E quando nós buscamos mais de Deus e oramos, Deus está ouvindo a minha e a sua oração. Você tem algum problema na sua família, na sua casa? Tem no trabalho, aonde você está? Confia em Jesus. Deixa Ele agir. Esse homem aqui, quando o Senhor encontra com ele, diz, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Uma pessoa, quando se levanta contra um mensageiro de Deus, um discípulo, uma discípula de Jesus que está levando a mensagem, ele não está contra aquela pessoa, ele está contra o próprio Senhor. Observa que Jesus encontra ele ali e diz, por que você está me perseguindo, Saulo? Ele, quem és tu? Eu sou Jesus, aquele que tu persegues. O Senhor tem um plano para toda a humanidade. Aos nossos olhos, parece que está difícil, né? Mas para Deus, tudo é possível. Você crê que Deus pode mudar a sua história, a história da sua família? Pois é, isso é verdade. Ele pode e muda. Eu creio, porque Deus mudou a minha vida. Ele mudou a história da minha família. Aqui está minha filha, a caçula. Eu tenho 4 e ela é a caçulinha da família. Viu aqui hoje? Deus está trazendo junto para que nós venhamos. Quisera eu poder juntar todos eles para nós juntos levar essa mensagem. Vocês têm observado que eu e a pastora Tânia, minha esposa, sempre estamos aqui levando essa mensagem para vocês. Isto é, porque Deus tem um plano para todos nessa terra. E Ele tem um plano para você e a sua família. Aqui, ó, quando Ananias disse para o Senhor, Senhor, mas esse homem persegue o seu povo de Ananias. Ele é para mim uma pessoa escolhida. Eu vou te dizer uma coisa. Jesus te escolheu, você, sua casa, sua família. Ele quer te salvar, Ele quer mudar a sua história, Ele quer trazer alegria no seu lar, Ele quer te fazer uma pessoa vencedora, porque a Bíblia diz lá em Romanos que em Cristo nós somos mais do que vencedores. A Bíblia não está falando aqui de posses financeiras, de poder de dinheiro, aqui não está falando de poder de Deus. E outra coisa, quando nós buscamos o reino de Deus, todas as demais coisas vai ser acrescentada. Creia no Senhor Jesus que Ele pode, Ele muda a nossa história. Oh, Deus vive e soberano, eu creio, por isso Ele nos coloca aqui hoje para levar essas santas palavras, levar o Evangelho a todos. E está chegando ao seu lar hoje. Eu quero orar agora e colocar diante do Senhor toda a sua família. É você que está me vendo aí agora, você e a sua família, Jesus te ama e tem um plano para você. Viu aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 7? Não julga para não ser julgado. Porque do jeito que você julgar, você vai ser julgado. Ei, cuidado. Confia em Deus, que Ele muda a história. Agora, o perseguidor aqui, que era Saulo de Tarso, passa a ser chamado Paulo. O homem que pregou o Evangelho, o homem que trouxe mensagens lindas e maravilhosas para mim e para você. Ananias ali diz, Senhor, Senhor, esse homem, Jesus, Ananias, eu escolhi. Vamos orar? Altíssimo e soberano Deus, em cuja presença nós nos encontramos, eu te louvo e te agradeço por tudo, Senhor. Por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Olha nesses lares, nessas famílias agora para trazer a cura, a libertação e a salvação. Estou te pedindo em nome de Jesus. Amém. Você possa receber essa palavra com o coração aberto. Que Deus abençoe a vida de vocês. Uma excelente quinta-feira para você e sua família. Um grande abraço. Que Deus te abençoe ricamente, você e sua família. Desculpa, viu? A garganta vai secando. Não se preocupa, não. Jesus está no controle e Ele te ama. Que o Senhor te abençoe grandemente, você e a sua casa. Fica na paz do Senhor Jesus.